aqui, quero compartilhar com vocês esse texto e com esse tema. Eu sei que o tema que nós temos aqui é incendiados pelo Espírito Santo de Deus, mas nós colocamos aqui um subtema, que é uma afirmação e ao mesmo tempo uma pergunta. Primeiro é uma afirmação e em segundo lugar é uma pergunta. A afirmação é: preciso ser salvo. E a pergunta é: salvo de quê? Preciso ser salvo, mas salvo de quê? E eu inicio afirmando aqui, em primeiro lugar, ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Ninguém é incendiado pelo Espírito Santo de Deus sem antes ser salvo. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Presta atenção. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Paulo está afirmando que quem não tem o Espírito Santo não é salvo. Não é salvo. Só é salvo quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo só passa a habitar em nós quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus. E agora eu faço a pergunta para você. Se pergunte a você mesmo nessa noite: você é salvo? Pergunte para você: você é salvo? Essa pergunta, há 3 maneiras dessa pergunta ter tudo a ver com você. Primeiro, a primeira é que você pode não ser salvo e reconhece esse fato. Por isso que eu pergunto para você: você é salvo? Então essa pergunta pode ter a ver com você em 3 formas. Primeiro, você pode não ser salvo e você reconhece esse fato. Em segundo lugar, a segunda é que você pode não ser salvo, mas pensa que é. Entendeu? Você pode não ser salvo e pensa que é. Em terceiro lugar, é que você talvez, ou seja, você já seja salvo, mas não entende do que foi salvo. Do que foi salvo. Então nós vamos tentar responder essa pergunta aqui. Salvo de quê, pastor? Do pecado. Mas o que é o pecado? Quais são as consequências do pecado? Quem pode nos libertar do pecado? O que devo fazer para ser salvo? E o que acontecerá comigo se não me libertar do pecado? São essas perguntas que nós tentaremos responder a partir de agora. Por quê? Porque você só pode ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus se você for salvo. Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos tentar responder aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta aqui é, na verdade, a primeira afirmação: eu preciso ser salvo do pecado original. E aí vem a pergunta: o que é pecado? Talvez você que esteja aqui, talvez uma pessoa já chegou com você assim: você precisa ser salvo. Talvez você respondeu, fiz uma segunda pergunta a essa pessoa: mas salvo de quê? Do que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso me libertar? Então a palavra pecado significa errar o alvo, tropeçar, rebelião contra Deus e virar as costas para Deus. Então vamos lá. Em linhas gerais, pecado pode ser dito como incredulidade, rebelião contra Deus e transgressão da lei de Deus. Transgressão da lei de Deus. Primeiro, incredulidade, de não crer em Jesus. João capítulo 3, versículo 18 diz, presta isso aqui, quem crer nele, abre parênteses, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, em primeiro lugar,
pecado significa incredulidade, ou seja, a incredulidade de não crer em Jesus. Então, todo aquele que não crê em Jesus já está condenado. Em segundo lugar, pecado significa rebelião contra Deus. Rebelião é virar as costas para Deus. Tá? É virar as costas para Deus. É dizer que eu ou você ou nós podemos viver sem a ajuda de Deus. E Atos capítulo 17, versículo 28 diz que porque nele, em Jesus, vivemos e nos movemos e existimos. Rebelião contra Deus é guerrear contra a sua pessoa e a sua vontade, nos tornando, segundo Romanos capítulo 5, versículo 10, inimigo de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Exemplo de uma rebelião, Lúcifer. Lúcifer, que hoje conhecemos como diabo, ele se rebelou contra Deus. Então, quando diz em João que o Espírito Santo de Deus vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele está dizendo que todo aquele que se rebela contra Deus, ele tem o mesmo destino, ele tem a mesma finalidade, tem o mesmo lugar que o diabo já tem. O destino final dele é lago de fogo e enxofre, como afirma Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Em terceiro lugar, pecado significa desobediência à lei de Deus. E aqui eu quero que vocês prestem. Primeiro a gente viu que pecado é incredulidade, é não crer em Jesus. Em segundo lugar, pecado é se rebelar contra Deus, é virar as costas para Deus. Em terceiro lugar, pecado significa rebelião, ou seja, significa transgressão da lei de Deus. Deus revelou o seu caráter e a sua vontade através das suas leis, ou seja, dos seus códigos invioláveis, pelas quais os seus servos deveriam e devem viver. Contudo, Adão e Eva transgrediram, ou seja, desobedeceram a primeira lei. A primeira lei foi Gênesis capítulo 2, versículo 7. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 4, vai dizer que pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, Adão e Eva, eles eram livres. Eles tinham eles tinham poder de escolha para escolher o bem e o mal, para escolher obedecer ou desobedecer. Mas o desejo de ser igual a Deus o fez a desobedecerem e a consumar o pecado. E Tiago capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, ou seja, desejo, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, o desejo, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, em resumo, pecado é dizer não à vontade de Deus. Dizer que nós podemos viver livre do governo de Deus. No entanto, toda escolha tem as suas consequências. Toda escolha tem suas consequências. Nós fomos criados seres livres, com livre-arbítrio, entre escolher a obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, entre escolher o bem e entre escolher o mal. Por isso que nós somos seres responsáveis pelos nossos atos. Então, a partir do momento que Adão e Eva, eles pecaram, eles comeram, eles desobedeceram a Deus, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles concretizaram o pecado na nossa dimensão terrena. E aí o texto vai dizer que o salário do pecado é
a morte. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Sendo assim, todo ser humano que nasce a partir de Adão está sentenciado a morrer. Isso aqui é um fato inquestionável. Toda pessoa que nasce a partir de Adão está sentenciada a morrer. Seja filho de pastor, seja filho de diácono, seja filho de presbítero, seja filho de diaconisa, seja filho do homem mais rico da terra. Todas as pessoas que nascem, eles estão sentenciados a morrer. E eles não podem se salvar sozinhos. Eles não podem pagar para que a sua vida seja resgatada. Eles precisam de um Salvador. Eles precisam de alguém para morrer no seu lugar, para que tenham vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Então, em segundo lugar, primeiro se entende agora que você precisa ser salvo do pecado original. Não pense que, pelo fato de você ter nascido dentro de um lar cristão, e você não precisa aceitar Jesus, que você precisa aceitar Jesus sim. Em segundo lugar, preciso ser salvo da sentença do pecado. Mas qual é a sentença do pecado? Ou seja, qual é o salário do pecado? E essa pergunta diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56 diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado. Paulo está afirmando que se não houvesse pecado, não existiria morte. Mas como existe pecado, como Adão e Eva, eles, nossos primeiros pais, eles erraram, então a morte veio a existir. Mas como veio a existir o pecado, então a morte é uma realidade. Então, Romanos capítulo 5, versículo 2 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Sendo assim, todos os seres humanos estão destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus, como afirma Romanos capítulo 3, versículo 24. Por causa do pecado, o homem está sujeito a 3 tipos de mortes. Há 3 tipos de mortes. A primeira consequência do pecado é a morte física. Todo ser humano está sujeito a morrer. Tem um ditado popular que diz assim, que se não morrer novo, de velho não passa, né? Algumas pessoas até brincam assim que era para estar escrito, né, na Bíblia, isso, esse ditado popular, né? Se não morrer novo, de velho não passa. A morte é consequência do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Paulo atribui a morte ao pecado original. Paulo está dizendo aqui que desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, o povo não tinha lei escrita de Deus. Então, seus pecados não foram tidos em conta como violação da lei, mas ainda assim morreram. Ou seja, o que Paulo tem assim? Então, assim, olha, vocês não são pecadores porque vocês desobedeceram a lei. Vocês são pecadores porque o pecado já existe desde Adão e Eva. Então, se existe pecado, já existe a morte. Então, o primeiro ponto aqui é que a morte física. A primeira consequência do pecado é a morte física. Em segundo lugar, a morte espiritual. A morte espiritual, ela é a separação de Deus. Ela é a separação de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2 diz assim: mas
as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Entre os vossos pecados e os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, primeiro ponto aqui, a primeira consequência do pecado é a morte física. Segundo é a morte espiritual. Porque os outros pecados que nós cometemos no dia a dia, ele é consequência do pecado original. É uma espécie de um desfile, de a ramificação do pecado original. Então vem aí a morte espiritual, ou seja, quando erramos, quando nós estamos em pecado, nós estamos separados da presença de Deus. Exemplo, no instante que Adão pecou, ele experimentou o isolamento espiritual de Deus. Isso fica evidenciado pela vergonha que ele sentiu a ponto de se esconder do seu Criador. E em terceiro lugar, a morte eterna. Agora eu queria que vocês pensem comigo aqui. Se uma pessoa, a gente tentou inverter aqui, né? A gente colocou morte física e depois colocou morte espiritual. Se uma pessoa está morta espiritualmente, e ela chega até a morte física, morta espiritualmente, automaticamente ela está morta eternamente. Vou repetir novamente aqui. Se uma pessoa está morta espiritualmente, se ela chega até a morte física, morta espiritualmente, automaticamente, quando ela morrer, ela já está morta, sentenciado para nunca mais existir. Já está sentenciado à morte eterna. A morte eterna, ela é real. Ela é a extensão e a finalização da morte espiritual e da morte física. Se alguém chegar à morte física, estando ainda morto espiritualmente, separado de Deus, está literalmente, está literalmente sentenciado a morrer. E a punição é o lago de fogo, que é a segunda morte, que nós chamamos de aniquilacionismo, que nunca mais existirá. Então, primeiro você viu que o que é pecado. Pecado é, em primeiro lugar, a gente viu que pecado é não crer em Jesus, ou seja, é incredulidade. Em segundo lugar, pecado é rebeldia contra Deus. Em terceiro lugar, pecado é a transgressão da lei de Deus. E a consequência do pecado é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte eterna. E aí nós temos também aqui outros pontos que nós precisamos nos libertar. Nós precisamos reconhecer para crer em Jesus, precisamos ser salvos dos pecados do dia a dia. É aqui que as coisas vão começar assim a mexer um pouco conosco. O Salmo 42, verso 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Eu falei isso aqui na vigília, né? Desejo de Davi faz com que ele coma a única ovelha do soldado Urias. Mas para isso, o abismo, ou seja, o desejo do seu coração de ficar com Batseba, faz com que ele cometa um outro pecado, que é o assassinato, de matar Urias. Um abismo chama outro abismo. Pecado original chama o abismo da consequência do pecado, que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas aí nós temos nossos pecados do dia a dia, que nós podemos dividir em pelo menos 3. Primeiro, os pecados do dia a dia, ele nos escraviza. O pecado, ele torna-se um hábito ou até um vício. Um pecado leva a outro pecado. Por exemplo, depois de Caim matar Abel, Caim sentiu-se constrangido a mentir quando ele perguntou onde estava o seu irmão. E Caim falou assim: por acaso sou o tutor do meu irmão? Por acaso sou o babá do meu irmão? Por acaso sou responsável por ele? Ao examinarmos a Bíblia, vemos uma lista de pecados que ofendem a Deus e que nos escravizam.
Provérbios capítulo 6, versículo 16, 19, ele especifica pelo menos 7 pecados. O primeiro, pecados que Deus não tolera e que aborrece. O primeiro, o pecado do orgulho. Segundo, o pecado da mentira. Terceiro, assassinato, tramar mal, agilidade em fazer o mal, e falsa testemunha e geração de conflitos. Geração de conflitos, a chamada fofoca. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 24 até o 32, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, tem alguns pecados também que aborrece a Deus. Por exemplo, a idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, diz assim, Paulo afirma que sacrifícios a ídolos são feitos a demônios. Se vocês quiserem questionar o pastor, procure na Bíblia de vocês aí. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 diz, Paulo vai dizer que sacrifícios oferecidos a ídolos são sacrifícios feitos a demônios e não a Deus. Romanos capítulo 24, versículo 32, Paulo ele vai bater muito forte sobre 2 pecados. Sobre 2 pecados. Homossexualismo e lesbianismo. Homossexualismo e lesbianismo. Mulher com mulher, homem com homem. Paulo vai dizer que o homem, conhecendo bem o decreto de Deus, ou seja, conhecendo bem a vontade de Deus, que declara digno de morte, escolhe viver essa vida, e por isso Deus realiza o desejo dos seus corações, entregando-os à impureza sexual, às paixões desonrosas, e dessa forma recebe em si a devida recompensa da sua escolha. E aqui eu abro um parêntese para dizer que muitas pessoas chegam a dizer assim, não, eu nasci assim. Isso é uma doença. Ninguém nasceu homossexual. Nenhuma mulher nasceu com desejo, sendo aqui, com desejo de mulher aqui. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas pelo fato de um homem ser criado com o livre-arbítrio, pelo fato de um homem ter essa liberdade de escolha, o homem e a mulher decidem o que querem da vida. Mas toda escolha tem uma consequência. E aí Deus falou assim, já que essa é a sua escolha, já que essa é a sua vontade, então eu entrego você a fazer os seus desejos, a realizar aquilo que você quer, mas aí isso é por sua responsabilidade. É por sua responsabilidade. Você é livre para fazer isso. Você é livre para fazer essa escolha. Mas eu não tenho mais nada a ver com isso. Porque ele fala assim, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte, escolhe viver dessa forma. E aí vem a famosa frase, que a pior coisa que pode acontecer conosco é Deus realizar o desejo do nosso coração. Porque a partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, todos nós já nascemos pecadores, sentenciados à morte, e a nossa inclinação é todos os dias. Thales Roberto cantou uma música assim, todo dia o pecado está, todo dia o pecado vem, todo dia o pecado vem. Mas ele fala assim, mas eu escolho quem? Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Davi disse, todos os dias os pecados estão diante de mim. Paulo falou isso, quando eu quero fazer a vontade de Deus eu não consigo, mas quando eu não quero fazer aquilo que eu não quero fazer, ou seja, quando eu não quero fazer a vontade do mundo, eu me apego fazendo a vontade do mundo, porque isso está na nossa carne, está dentro de nós. Então não venha me dizer que isso é doença.
que você nasceu assim. Não, isso você escolheu para ser assim. Mas lembre-se de uma coisa, para frente a gente vai ver um texto muito claro sobre isso aqui. O fato, deixa eu lembrar que uma frase que foi colocada ontem aqui na escola bíblica. Os irmãos falaram aqui que o castigo de Deus para o homem foi Deus não ter permitido o homem comer da árvore da vida. Se ele comesse, ele era eternamente pecador. O fato de Deus entregar as paixões desonrosas, a impureza sexual, a mentalidade condenável, já é um pré-julgamento de Deus. Já é um pré-julgamento de Deus. Outros pecados que ofendem a Deus, como gula. Pecado da gula, inveja, avareza, preguiça, luxúria. A luxúria, ela não é uma supervalorização do corpo. Na verdade, a luxúria, ela é uma desvalorização do corpo. A luxúria, ela é um pecado contra o corpo. A luxúria é uma busca excessiva, não só por sexo, mas por dinheiro, por poder. Tudo aquilo que você tem um desejo excessivo, isso é luxúria. Sabe por que eu fiz isso aqui? É porque muitas vezes, irmãos, a gente bate muito nos meninos que estão mantendo relação sexual fora do casamento, mas a gente não fala sobre mentira, a gente não fala sobre gula, a gente não fala sobre inveja, a gente não fala sobre a luxúria, a gente não fala sobre a preguiça. Tem jovem aqui que se a mãe não levar a comida na cama, ao meio-dia ele não come. Eu sei que tem jovem aqui que não sabe fritar um ovo. Esse mãe, como é que eu faço o arroz? Aí a mãe vai lá, só, meu filho, é assim, assim, por quê? Preguiça. Preguiça é pecado. Provável dizer que os preguiçosos têm que se ater com reino de formiga. Outro pecado aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, e o capítulo 22, versículo 15, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, cita uma lista de pessoas. Deixa eu deixar bem claro aqui, para você dizer assim, pastor falou que isso aqui estão condenados já. Presta aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 8, Apocalipse 22, versículo 15, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, ele cita uma lista de pessoas que, se continuarem praticando tais pecados e não se arrependerem, tá? Se continuarem praticando tais pecados e não se arrependerem, não serão salvos. Pastor, que pecados são esses? Apocalipse 21, 8. Mas, primeiro que não vai herdar o reino dos céus se não se arrepender, o covarde. O covarde. Segundo, os incrédulos. Terceiro, os depravados. Outro, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será num lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 22, 15. Fora ficarão quem? Os cães, abre parênteses. Os cães aqui são os prostitutos, os ímpios, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, dele assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não deixe-se enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. É Bíblia. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras,
nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A questão que Paulo tem a seguir: se você pratica algum tipo desses pecados, se você continuar praticando até a volta de Jesus, e você não se arrepender, esquece vida eterna. Esquece novo céu e nova terra. Esquece. Mas, pastor, se eu pratico tais pecados, e eu no último momento da minha vida, pastor, eu erguei minha cabeça para o céu e disse assim: Senhor, me perdoa. Pastor, eu estou perdoado. Pela Bíblia Sagrada, sim, você está perdoado e você é salvo. Agora, se você chegar na morte física, cometendo esses pecados sem se arrepender, esquece vida eterna. Esquece vida eterna. Não tem chance. Você não ressuscita na primeira ressurreição. Você ressuscita na última ressurreição, para ser colocado diante do tribunal de Deus e receber a sua sentença definitiva. Definitiva. Em quarto lugar, já que você sabe agora o que é pecado, quais são as consequências do pecado, e quais pecados que ofendem a Deus, e quais pecados, se nós cometemos, a gente não vai para o céu. Aí vem a pergunta: quem é que pode me libertar desses pecados? Quem é que pode me libertar desses pecados? Quem pode me justificar? Quem poderá me salvar? O que devo fazer para ser salvo? Primeira pergunta eu vou responder aqui: quem pode me salvar? Isaías 43, versículo 10, versículo 3, traz uma mensagem fiel, diz assim, olha que diz assim, ó: para que saibais e crereis e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá, e eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador. Fora de Jesus não há outro Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O próprio Deus soberano diz que ninguém pode arrancar você das mãos dele. Charles Spurgeon escreveu um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. João capítulo 3, versículo 17, assim: portanto, Deus enviou o seu Filho, Jesus, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João capítulo 8, versículo 37 afirma: se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pergunta é: pastor, quem pode me salvar, pastor? E eu te afirmo, Jesus pode te salvar. Atos capítulo 4 vai dizer que não há nem ninguém no céu nem na terra, por meio de quem podemos alcançar a salvação, somente por meio de Jesus Cristo. O jovem, Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, vai dizer que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A fama não salva ninguém, o dinheiro não salva ninguém, A sua formação acadêmica não salva você. Paulo vai dizer que mesmo que nós entregássemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, isso não poderia nos inocentar do pecado.
Somente a obra de Jesus, somente Jesus pode nos libertar do pecado e das suas consequências. Pastor, o que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículo 31 diz assim: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Marcos capítulo 16, versículo 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 13 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Então, o que a gente deve fazer agora para ser salvo, pastor? É simplesmente crer em Jesus Cristo. E para nós caminharmos aqui para o final, o que acontecerá se eu não crer em Jesus e não me arrepender dos meus pecados? O que acontecerá comigo se eu não me arrepender, se eu não crer em Jesus e não me arrepender dos meus pecados? João capítulo 3, versículo 18 vai dizer que quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesus afirma: mas se não se arrependeres, todos vocês também perecerão. Então, se nós não se arrependemos dos nossos pecados, nós vamos morrer. Estamos sentenciados mesmo? Vamos morrer. Pastor, por que devo me arrepender? Por que devo me arrepender? Eu vou te dar pelo menos 2 motivos. Primeiro, sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há salvação. E sem salvação não tem jovem incendiado pelo Espírito. Então, primeiro ponto: sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação, e sem salvação não há jovens incendiados ou cheios do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E o segundo motivo, para que você venha se arrepender: a segunda vinda de Cristo está próxima. Sofonias capítulo 1, versículo 14 e 18 diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Está perto. E se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, diante dessas verdades, irmãos, eu convido aqui você a ficar em pé em nome de Jesus. Eu convido a você a ficar em pé em nome de Jesus aqui. E eu sei que Deus falou o seu coração aqui. Você entendeu que você precisa ser salvo. Você entendeu do que você precisa ser salvo. E agora, nós vamos cantar um louvor. E diante de tudo aquilo que você ouviu, eu te convido aqui a tomar a decisão mais importante da sua vida. Talvez esteja jovens aqui que já foram salvos por Jesus, mas precisam ser libertos de alguns pecados do dia a dia.
de alguns pecados do dia a dia. E aqui eu convido a você a fazer a decisão mais importante da vida, que a decisão mais importante da nossa vida não é escolher a faculdade que a gente vai estudar. Não é escolher a pessoa com quem a gente vai se casar. Não é escolher a cidade onde vamos morar. A decisão mais importante da nossa vida, do ser humano, é crer em Jesus Cristo. E se tiver alguém aqui entre nós, nessa noite, que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, eu convido a você a dar um passo à frente, um passo de vitória, um passo de conquista, um passo de libertação. Um passo que mudará a sua história. Assim como mudou a minha história. E mudou a história de muitas pessoas que estão aqui. Esta é uma noite de você vir aqui na frente e dizer assim: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero viver para Jesus. Eu quero me libertar de um pecado. Se tiver alguém aqui que precisa se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, pode vir na frente, vamos orar por você. Se tem alguém aqui nesta noite, eu quero ser salvo, entendido que eu preciso ser liberto, vem na frente. Vem na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é um dia de vitória, irmãos. É um dia de vitória, porque pessoas estão sendo salvas neste lugar. Pessoas estão sendo libertas. Pessoas estão sendo curadas pelo poder de Jesus Cristo. Elas estão sendo incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que convence. Esse Espírito que salva. Esse Espírito que liberta. Tem mais jovem aqui nesta noite aqui. Tem mais jovem, tem mais gente aqui nesta noite aqui. Venha à frente, fazer a decisão mais importante da sua vida, que é crer em Jesus Cristo. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Todos os pecados Jesus perdoa. Não importa onde você foi, não importa o que você fez. Não importa por onde você anda. Não importa se você iniciar, minha vida não tem mais valor. Não importa isso. O que importa é que Jesus ama você. E pelo fato de Ele amar você, Ele morreu na cruz para te salvar. Para te salvar. Vamos orar nesse momento aqui, irmãos, por essas pessoas que estão aqui na frente, aceitando a Jesus, estão aqui aderindo à igreja nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar no nome de Jesus.